Então, é isso que eu tô falando. Acho que eu vou começar aqui, se o pessoal entrar, entra pelo meio e depois da gravação. Aí no final tu vai abre para quem quiser fazer outra coisa. Beleza, então aí dá silêncio aí, por favor, que tá nos Botar o descansando. microfone do Nilton. Oi, Marco? Botar o microfone do Nilton. Botar o meu microfone? Botar o do Nilton. Ah, é, a parte do- Posso ir, Marco? Olha, Galera, é o seguinte, como a gente tinha colocado lá no Facebook, o Hangout de hoje é para dar uma introdução no Google Docs, no Google Drive, né, mas nas ferramentas do Google Drive, não só na sincronização. A nossa aula presencial, o foco vai ser o Google Drive e suas ferramentas, docs, planilhas, apresentação, até mesmo desenho, a gente vai mostrar lá um pouco, e a parte de formulário. Então, para a gente usar meio como uma introdução a essa aula presencial, a gente vai falar de formulário. É uma ferramenta muito bacana e que facilita demais a nossa vida, assim. Para quem tem um pouco de experiência com desenvolvimento, programação, sabe que é muito complicado montar um formulário, por mais simples que seja. Requer amostragem de base de dados e tal. E com o formulário do Google, é interessante que ele permite que qualquer pessoa crie um formulário sem ter conhecimento de base de dados, de uma maneira muito simples, intuitiva, e que tem uma boa apresentação, tanto para quem vai preencher o formulário, quanto para quem vai para ver os resultados dos formulários com as respostas. Então vamos lá, esse aqui é o ambiente do Google Drive, meio comum, você pode acessar ele via Gmail clicando aqui nessa abinha de aplicativos e vai aparecer aqui para você, ou botando o Google Drive no Google, provavelmente vai ser o primeiro resultado, ou escrevendo drive.google.com. Para ter acesso ao Google Drive, você usa a mesma conta do Gmail, né? Foi apresentado. Então, tendo uma conta do Gmail, automaticamente você já tem uma conta do Google Drive. Então, no caso aqui, eu já estava logado no Gmail, não teve necessidade de entrar com login e senha para entrar no Google Drive. Então, essa é a interface do Google Drive, vou tirar aqui as atividades. Ela é bem básica, né? E aqui tem um botão que permite você criar todos os tipos de documentos, né? Pode ser criar uma pasta para reunir vários documentos, um documento que seria um documento de texto, a apresentação seria mais ou menos a apresentação de slides equivalente ao PowerPoint, planilha, seria uma planilha eletrônica equivalente ao Excel. A gente vai usar sempre o paralelo ao Office para melhorar o entendimento qual a utilidade de cada aplicativo, né? Formulário que seria semelhante ao Access, porém extremamente mais simples, né? E muito mais prático e integrado automaticamente ao que seria o Excel, então acho que é até complicado comparar ao Access, mas acabaria sendo mais próximo. E o desenho que é fazer desenhos simples com formas simples. A gente vai mostrar também na aula presencial. Hoje a gente vai se focar no aplicativo formulário, que é muito integrado à planilha para vocês vão ver. Então, ambiente do Google Drive, clicou em criar formulário. Na sua primeira utilização, o Google ele faz isso em todos os documentos, ele já dá uma introdução do que você pode esperar da ferramenta, né, do aplicativo. Então, aqui em casa, crie formulários de maneira rápida, compartilhe o formulário, ou seja, publique ele para que outras pessoas possam responder, né, ou criar junto com você o formulário para enviar para o pessoal responder, e depois uma análise, pegando esses respostas, jogando com a planilha em formato bruto e apresentando de maneira gráfica. Você pode saber mais
clicando aqui e abrindo a ajuda do Google, que é uma ajuda extremamente intuitiva, ou continuar assistindo aqui para a gente aprender junto como fazer formulário. Então, o primeiro passo é você dar um título ao seu formulário. No caso, vai ser aula de formulário. E escolher um tema de design para o seu formulário. Né? Então, vai ter alguns temas aqui. Né? Então, vamos escolher esse aqui de cabeçalho azul. Selecionou. Deu OK. Temos aqui a edição do formulário. Então, aqui tem o título do formulário. Você pode adicionar uma descrição ao formulário. Então, esse formulário, vou botar aqui. E, de primeira, ele já coloca aqui já deixa uma caixa aberta para você inserir uma pergunta. Né? O formulário, ele é... Ele é um conjunto de perguntas. Então, vamos supor. Vamos mudar aqui a primeira pergunta. Na sua opinião, o Brasil vence a Copa? Né? Então, você tem uma primeira pergunta. E aqui você define qual o tipo da pergunta. Ou seja, como você quer obter a resposta a essa pergunta. Pode ser um texto. E aí, basicamente, é um texto simples. Você não tem nenhuma tabulação. Você vai ter que ler a resposta depois. Um parágrafo permite um texto longo para a resposta a essa pergunta. Múltipla escolha. Né? Caixa de seleção. Aí, qual a diferença do múltipla escolha para caixa de seleção? Múltipla escolha, você tem que definir uma opção. E caixa de seleção, você pode selecionar mais de uma opção. Escolha de uma lista. Escala, você pode fazer graduação de escala. Grade, você pode colocar várias linhas com vários marcadores de escala também. Data e hora. Aí não tem muito mistério, data e hora. Pode ser duração também, que aí tem duração em tempo. Então, vamos lá. Então, na sua opinião, o Brasil vence a Copa? Então, vamos trabalhar com sim, não. Concluído. Pronto. Aqui já apareceu a resposta, a pergunta com as respostas possíveis. Uma dúvida. Tá legal. Fala mais da dúvida. Dá para fazer o formulário com duas pessoas igual o... Dá. Eu vou compartilhar aqui o formulário com o Marco. O Marco... Vamos lá. Eduardo de e-mail. Então, é possível você compartilhar o formulário com outras pessoas. Você pode linkar para responder ou clicar aqui, ó, quer convidar outros editores para esse formulário? Adicione colaboradores. Aí entra a mesma método de compartilhamento do Google Docs, né, do documento e da planilha. Seja mandando o link, através de maneira que você achar melhor, ou convidando por e-mail que você já tiver na sua base de dados. No caso, eu vou convidar o Marcos, enviei, e aqui, ó, Marcos para editar. Concluído. Então, o Marcos vai receber o e-mail e já pode entrar para editar junto comigo.
Voltando aqui, a gente montou a primeira pergunta, já tem sim ou não, e a gente pode ver o formulário, como ele vai ficar o usuário vendo, o usuário que vem responder. Então, ó, como eu disse, na sua opinião, Brasil vence a Copa? Sim ou não. Ou seja, múltipla escolha é uma ou outra. Aí a gente pode continuar criando um formulário com outra pergunta. Né? Esse aqui você já pode definir antes mesmo de entrar com qual tipo de resposta você pretende ter com a pergunta. Então vamos trabalhar com escala. Qual a chance do Brasil ser campeão? Ou seja, aí a pergunta já não é sim ou não, é uma pergunta em termos de escala. Então é escala. Então, de 1 a 5, qual a chance do Brasil ser campeão? Você pode definir que essa pergunta seja respondida obrigatoriamente para ser o formato ser enviado ou não. Concluído. Aparece lá, qual a chance de ser campeão? De 1 a 5. Ou seja, você define uma escala na sua resposta. Como eu tinha dito, eu adicionei o Marcos aqui como colaborador do formulário, então ele está junto comigo na edição de formulário. Adiciona um item aí, pedi para o Marcos adicionar o item para mostrar como é que funciona trabalhando junto o formulário. Não apareceu. Adicionou o item. Eu vou adicionar outro item junto com ele. Então, aqui, quem vai ser o craque da Copa? Eu vou botar texto. Concluído. Coloquei aqui um item de pergunta, enquanto o Marcos está colocando o item de pergunta dele. Ou seja, é possível trabalhar com outra pessoa ao mesmo tempo. Aparece a pergunta dele aqui. Melhor seleção. Parte rosa aqui é do mar. Então ele colocou aquela pergunta ali. Então, você pode trabalhar com mais de uma pessoa trabalhando no link ao mesmo tempo. Então, ver formulário publicado, para ver como é que está andando o formulário. Aqui, ó. Pergunta sim ou não. Escala. Quem vai ser o craque da Copa, melhor seleção. Né? Tudo aqui. A gente pode continuar trabalhando. Adicionar um item. Vamos trabalhar agora com grade de pergunta. A grade de pergunta permite você criar várias respostas de uma mesma pergunta. Ou seja, por exemplo, como você avalia a preparação de cada uma das 7? A gente vai mexer aqui e colocar grade e vai colocar aqui Rio de Janeiro como uma sede na linha. Né? Na segunda linha, São Paulo. Na terceira, Brasília. E na quarta, Recife. Beleza. E aqui na coluna você define quais são os tipos de graduação que você quer dar à resposta. Por exemplo, ruim, regular, boa, ótimo. Concluir. Pronto.
criou-se uma grade para você, dentro da mesma pergunta, você ter várias respostas com graduações distintas. Então a gente atualiza aqui, ó, no exemplo lá do formulário, e vai ter uma pergunta aqui. Então, assim, é muito poderoso a utilização de formulário, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de obter informações de maneira muito simples. E aí você pode ter pergunta no formulário, ou pode também colocar algum vídeo no meio do formulário para ele servir de base para alguma coisa, para uma pergunta. Por exemplo, como você avalia o vídeo, ou utilizar ele como explicando o que você pretende com esse formulário, ou simplesmente utilizando como base para uma pergunta. Por exemplo, vou botar aqui procurar algum vídeo no YouTube. Beleza. Seria o vídeo. Aí eu posso ter o posicionamento do vídeo. Botar uma pergunta. Isso. Quem desses craques que aparecem no vídeo vai ter o melhor desempenho na Copa? Concluo. Embaixo, eu coloco um item, cancelo aqui, já entrou ali, adicionar o item de texto. Então, peraí. Aqui, ó. Está. Concluo. E aí você pode ter a associação do vídeo com a resposta. Atualizou aqui. Interessante do trabalhar com as ferramentas do Google Drive, do Google Docs, você não tem a necessidade de ficar atualizando, salvando aquilo que você faz. A partir do momento que você vai fazendo, ele automaticamente vai salvando. Caso você tenha de fazer alguma coisa, você pode usar o Ctrl Z normalmente para refazer. Então, tem essa resposta aqui, é legal. Então, beleza. Então vamos supor que a gente concluiu esse formulário, a gente já está satisfeito com as perguntas, vamos já publicar o formulário. Quando termina a resposta, você tem algumas opções. Né? Você pode, terminou de responder o formulário, deixar um link para que ele responda novamente o formulário, o que a gente vai respondendo. Publicar os resultados do formulário, para quem estiver respondendo, ou seja, aquele que respondeu poder ver o resultado do formulário. E ainda permitir que aquele que preencheu o formulário e enviou, possa mudar as respostas dele após isso. Né? A gente bota aqui nosso texto. Né? Obrigado por responder. E eu vou marcar a opção de publicar e mostrar um link para os resultados desse formulário, dos entrevistados. Então, bota enviar o formulário. Quando você vai enviar o formulário, ele libera um link para você copiar e colar onde você quiser. Pode ser num post de Facebook, num Docs, num documento, no e-mail, onde você quiser. Ou ainda você pode incorporar, ou seja, você define aqui uma caixinha, ele vai te dar um código de iframe, que a gente chama HTML, e você pode incluir isso no site. Então, caso o site, se for um site estudado,
estiver interessado em fazer um formulário de pesquisa, você pode utilizar isso. Então, concluir, né? Eu concluí a edição do formulário. Ele está aceitando respostas aqui, né? Eu posso bloquear ele. Ou seja, mesmo tendo mandado o link, se eu achar que tem que fazer alguma correção, tal, eu posso bloquear o formulário por enquanto. E aí você pode editar o formulário aqui, ou seja, eu posso falar que está sendo melhorado, corrigido. Eu volto a aceitar a resposta. Ou seja, mandou o link, acha que tem que mudar alguma coisa. É importante sempre bloquear o formulário para que não tenha uma resposta errada nesse meio tempo. Né? E o formulário está pronto. Então vamos lá, vamos preencher o formulário, né? Você vai ver se é cópia? Eu acho que não. No caso aqui seria zero, né? Vou botar aqui sim. E que a chance é. Eu acho que sim, mas a chance é 60%. O craque da Copa vai ser o Ronaldo. Menor seleção vai ser o Brasil. Aí na operação das séries eu vou colocar bom para todo mundo. Mesmo que eu acho que não seja. Não, vou diversificar aqui para. Posso falar do Rio de Janeiro que eu conheço que está ruim. Os outros eu vou botar ótimo para Recife aqui. Colocar e dos vídeos aqui eu vou colocar aqui no destacar e botar o Ronaldo. Botar Thiago Silva. Vou enviar o formulário. Enviou o formulário, aparece aquela resposta lá que eu coloquei e a possibilidade de ver o resultado, as respostas. Então, é aquilo que eu mostrei, né? Como é que apresenta as respostas? Como eu fui o único a responder, né, a pergunta, então é uma resposta para ser 100%. E é que a chance do Brasil tudo fica como sendo o primeiro eu fui o único a responder, tudo aqui vai parecer como 100%. Mas é interessante aqui na parte da grade, ó, como a apresentação se divide em respostas. Né? E aqui o título da sessão aparece aqui. E aqui um acompanhamento você tem, no período que o formulário estiver disponível, como é que foi o andamento da quantidade de respostas por dia. Para você acompanhar o andamento das respostas. E você ainda pode clicar aqui, ó, visualizar suas respostas, você vê que, na verdade, o que o... Deixa eu tirar aqui. O que o formulário faz? Ele, basicamente, cria uma planilha no Spreadsheet, né, que você equivaleria a uma planilha do Excel, e converte o seu formulário numa planilha. Ou seja, se você não estiver satisfeito com o padrão de resposta que o Google apresenta, você pode pegar a planilha e fazer da maneira que você achar mais indicado dentro do contexto que você vai apresentar as respostas. Então, essa aí foi uma amostra rápida aqui de como é que funciona o formulário. Ele é bem simples. Mas eu vou perceber que vai muito da imaginação de quem tiver que fazer o formulário, preencher, montar o seu formulário e tal, que ele tem bastante recurso. E também deu para dar uma amostra de como é bacana os aplicativos apresentados estão presentes no Google Drive, né? Que a gente vai ver na próxima aula presencial. Então eu agradeço aí a todo mundo e até a próxima. Aí agora vamos como?